Capítulo 9. O gatilho da memória. Uma festa para o qual o eu não se convidou. O eu nutre-se das janelas que não abriu. O sexto mecanismo de construção trata da atuação do fenômeno do gatilho da memória. Já comentei esse fenômeno em outros livros e nesta obra, mas neste capítulo farei uma abordagem diferente. Por estranho que pareça, o eu entra numa festa para a qual não se convidou e nutre-se de pratos que não elaborou. Deixe-me explicar. O fenômeno do gatilho da autochecagem da memória, como o próprio nome indica, é o fenômeno que abre as janelas do córtex cerebral diante de cada estímulo físico, seja imagens, sons, experiências táteis, gustativas, olfativas, e de cada estímulo psíquico, que são pensamentos, imagens mentais, desejos, fantasias, ideias. Nesse exato momento, o texto que você está lendo fornece um rol de estímulos físicos que expressam os símbolos da linguagem, que por sua vez aciona o gatilho da memória, que abre automaticamente milhares de janelas, que levam a compreender, decifrar, interpretar cada palavra do quebra-cabeça do texto. Esse mecanismo é inconsciente. Não é o eu que procura e localiza essas janelas, mas o gatilho da memória, que é uma espécie de copiloto dele. Ele é como um polvo cujos tentáculos abrem múltiplas janelas simultaneamente, financiando nossa compreensão e assimilação mais imediatas do mundo que somos e no que estamos, e no qual estamos. Uma compreensão mais acurrada dependerá da elaboração do eu. Motoristas dirigem carros por grandes trechos e, de repente, quando o eu toma ciência da trajetória percorrida, fica impressionado com as manobras e atitudes tomadas nesse percurso. Parece que não foi ele quem as tomou. Na realidade, grande parte foi produzida pela ação do fenômeno do gatilho da memória. Vez ou outra, quando se necessita de uma manobra ou decisão mais refinada, o eu toma o controle desse piloto coadjuvante e processa essas manobras. O gatilho abre as janelas, e o eu delas se nutre. Portanto, o eu, como um fenômeno consciente, entra no processo de construção de pensamentos e emoções já iniciado por um fenômeno inconsciente. Quando somos jovens, se penetra numa festa pode até ser divertido, mas quando adulto, isso é constrangedor. O mesmo ocorre com o eu nos campos da memória. O eu entra como penetra nas festas para as quais ele não foi convidado e para as quais nem ele mesmo se convidou. Esse mecanismo ocorre diariamente centenas de vezes. O problema é quando as festas se tornam um drama, uma fonte de terror, medo, ansiedade. O gatilho abre uma janela e o eu começa a utilizar as experiências e informações nela contida para produzir pensamentos e emoções. Se a janela for traumática e o eu não souber gerenciar o processo de leitura, se torna refém dela. Uma crítica, rejeição, desaprovação, tom de voz exaltado, detona o gatilho da memória, que abre em frações de segundo algumas áreas killer, levando o eu a mergulhar em áreas turbulentas. Imagine se estivesse debaixo de cobertores aquecidos e uma pessoa nos arrancar da cama e nos atirar numa piscina de água fria. Isso, que parece uma agressão sem precedentes, ocorre no teatro psíquico com certa frequência. Só não nos espantamos porque esse processo ocorre desde a nossa infância. Psicoadaptamo-nos a ele, embora não deixemos de nos perturbar, angustiar e sofrer. Pessoas que têm ataques de pânico, transtornos obsessivos, fobias de avião, claustrofobia, fobia social
ou que tem grandes preocupações com doenças, com o futuro e com a opinião dos outros. Detona o gatilho da memória para áreas detona o gatilho da memória para áreas traumáticas. Sai de um ambiente confortável para uma piscina de água fria. Tudo é tão rápido que o eu não tem sequer tempo para pensar. O eu só conseguirá se livrar dessas festas ou do prato azedo e fermentado propiciado pelo gatilho da memória, segundos depois de já tê-lo experimentado. Sem um gatilho da memória, não entenderíamos milhares de estímulos visuais e sonoros. Não leríamos nem decifraríamos os códigos da língua, mas com ele também entrarmos em frequentes armadilhas. Ou com ele também entramos em frequentes armadilhas. Nada pode ser tão constrangedor, fragilizador, tanto eu quanto ser vítima de um crime que ele não cometeu. Tudo se complica no psiquismo porque o eu, desconhecendo esses mecanismos, aceita sua condenação, aceita seu presídio, fica nutrindo-se daquela janela sem saber que não foi ele quem abriu e sem saber que pode e deve sair da esfera dela. Há inumeráveis pessoas que se atritam, se ofendem, têm ataques de fúria, crise de indignação, enfim, entram no confronto que o eu não pediu para entrar. Ninguém compraria alimentos estragados no supermercado, mas no supermercado da mente humana compramos e pagamos caro. Somos espertos no mundo de fora, mas completamente ingênuos no mundo de dentro. Por desconhecermos os mecanismos de formação e atuação do eu, inúmeras atrocidades e acidentes ocorrem na história e continuam acontecendo em nossas existências. Pais podem ser ponderados com seus filhos em alguns momentos. Noutros, quando desrespeitados, podem agir com insanidade. Executivos são equilibrados quando estão navegando em águas calmas, mas quando são desafiados podem ficar irreconhecíveis. O eu pode ser muito flutuante se não souber desarmar as bombas que o gatilho da memória prepara para ele. Você sabe desarmá-las? Aprender a se interiorizar, se observar e se mapear pode, mais uma vez, ajudar muito. Um gerente de banco que era péssimo gerente psíquico. Um gerente regional de um banco certa vez me trouxe o filho de cerca de 20 anos porque o rapaz era inseguro, ansioso e intolerante. Recebi os dois nos primeiros minutos da consulta. O pai mostrava um tom de voz pausado, suas palavras eram coerentes e afetivas. Logo, antes de sair da sala para que eu pudesse atender a seu filho, este o contrariou. Imediatamente, o pai o agrediu fisicamente, deu-lhe um tapa. Foi espantosa a reação dele. O pai também estava doente e alimentava a intolerância e ansiedade do próprio filho. Não sabia se proteger. Estava tão fragilizado que pequenas frustrações detonavam seu gatilho da memória e geravam reações incontroláveis. Geria pessoas e contas de clientes abastados no seu banco, mas não sabia gerir sua psique. Seu eu estava em débito constante com a paciência e a generosidade. Ambos, pai e filho, eram enclausurados por determinados círculos da memória. Raiva, ansiedade, indignação, medo e ciúme surgem inicialmente a partir do gatilho da memória. Mas um eu inteligente imediatamente se refaz e deixa de ser servo do processo que ele não iniciou. Se o eu não tiver autoconsciência e maturidade, se não desenvolver habilidades para se reciclar, continuará por horas e dias embriagando-se dessas janelas. Eis o pior cárcere.
Uns são presos por barra de ferro, outros por algemas psíquicas. Certa vez uma pessoa deu uma conferência e brilhou em sua exposição. Ao terminar, alguém subitamente se levantou da plateia e lhe fez uma crítica injusta. Imediatamente, o gatilho disparou, levando-o para uma janela traumática. A carga de tensão dessa janela bloqueou milhares de outras, impedindo seu eu de ter acesso a informações que poderiam subsidiar sua flexibilidade e capacidade de responder. Poderia reagir com maestria, mas seu eu foi encarcerado, não conseguia pensar. Não parecia a mesma pessoa. Angustiado e sentindo-se afrontado, partiu para o ataque. Reagiu agressivamente à crítica. Se seu eu agisse como gerenciador da psique, se interiorizaria, agradeceria a crítica, deslocaria o processo de leitura para outras zonas, que por sua vez financiaria respostas interessantes e, consequentemente, transformaria a crise numa oportunidade para crescer e debater suas ideias. Mas o que fazemos com as crises? Somos reféns delas ou as gerenciamos? Adaptabilidade e flexibilidade. Adaptabilidade e flexibilidade. Certa vez um funcionário público apareceu interrompendo uma das minhas conferências aos gritos. Ela esbravejava contra o prefeito que estava na plateia assistindo à exposição. Reclamava altiçoante por melhores salários para sua categoria. A plateia se agitou. Em vez de me perturbar, respirei profundamente, fiz silêncio por alguns instantes e depois disse que ela tinha o direito de fazer seus protestos, mas que as pessoas presentes também tinham o direito de ouvir a conferência. A plateia aplaudiu. Em seguida, pedi-lhe gentilmente que se manifestasse em outra oportunidade. Ela silenciou, prestou atenção e eu continuei minha preleção. Já fui premiado diversas vezes em minhas palestras com falhas no microfone, mesmo quando usava aparelhos de última geração. Em vez de criticar os organizadores, ser vítima do gatilho da memória, sempre brinco que isso foi programado para treinar a superação do estresse dos ouvintes. Certa vez o som falhou e não voltou. Havia mais de 1000 participantes. Não tive dúvida, falei aos gritos. Se os atores na Grécia Antiga falavam aos brados dos imensos teatros, por que eu não poderia? Se não for possível eu mudar o ambiente, ele deve mudar a si mesmo. Se não fizer, será vítima e não ator principal do seu script. A flexibilidade e a adaptabilidade são características que todos devemos procurar, e não há gigantes. Alguns grupos de estímulos estressantes não nos afetam tanto, outros nos fazem claudicar. O nosso eu deveria ser sempre uma construção inacabada. Humildade não é sinal de fragilidade, mas sim um raciocínio de alta complexidade e multifocalidade. Uma grande couraça de um eu experiente. O pânico e o eu doente. Infelizmente, devido a meus compromissos nacionais e internacionais, não tenho mais tempo de atender meus pacientes, algo que sempre amei fazer. Fiz mais de 20.000 sessões de psicoterapia e nessa caminhada percebi que cada ser humano tem um tesouro soterrado em seu psiquismo, por mais doente que esteja. Encontrei pessoas fascinantes que sofreram muito, mas que poderiam ter prevenido seu transtorno se tivesse desenvolvido algumas das habilidades fundamentais do eu. Deixa-me contar mais um caso. Um reitor de uma universidade me procurou com um ataque de pânico.
Havia passado por outros profissionais e tomado antidepressivo em dosagem corretas. Nada o fazia melhorar nem estabilizava sua emoção. Já não tinha prazer em trabalhar ou sair de casa. Embora fosse culto, seu eu era passivo, não liderava sua psique, não gerenciava sua ansiedade. Os ataques de pânico dramáticos, detonados pelo gatilho da memória, encenavam um teatro de terror e fazia dele um mero espectador. Sentia-se às portas da morte. O cérebro humano não está programado para morrer. Sempre clama pelo direito à vida. Mesmo quando alguém pensa em morrer ou se matar, se o cérebro tem sede de viver, imagine a masmorra que ele se encerra num ataque de pânico, onde o eu dá um crédito fatal a uma morte surreal, fictícia. O cérebro sempre compra as verdades do eu, ainda que elas sejam falsas. A consequência, nesse caso, uma série de reações psicossomáticas, como taquicardia, falta de ar, sudorese, que implorava a esse intelectual que fugisse da situação de risco. Mas como fugir de si mesmo? Seu medo era dantesco. Gosto de entrar nas causas inconscientes dos conflitos psíquicos, pois elas fornecem elementos para o eu reeditar as janelas da sua memória, filtrar estímulos estressantes, superar seu drama emocional. Mas nesse caso, mesmo conhecendo as causas que alicerçavam sua síndrome do pânico e sua fobia social, esse paciente continuava passivo. Diante disso, percebi que precisava instigar seu eu a sair da esfera da virtualidade e exercer seus papéis fundamentais. Pedi-lhes que fizesse continuamente uma mesa redonda com o fantasma do medo da morte e da ansiedade. Questionasse os fundamentos, causas, dimensões e consequências. Mas ele, apesar de gerenciar centenas de professores e funcionários, não sabia gerenciar seu psiquismo. Solicitei então que, após o banho, pegasse uma toalha, projetasse seu medo e ansiedade nela, a torcer-se, confrontasse e criticasse continuamente e com doses elevadas de emoção contra o medo de morrer. As imagens mentais aterradoras e a fragilidade do eu. Também pedi que usasse a arte da crítica e da dúvida para reciclar, qualificar e impugnar os pensamentos mórbidos. Fez por várias semanas esse exercício. Os medicamentos que tomava, e em especial o atrito intrapsíquico produzido pelo eu, não apenas o fizeram sair das fronteiras das janelas Kili abertas pelo gatilho da memória, como também reescrevê-las de uma nova forma. Superou-se. A dificuldade do eu em usar o instrumento do pensamento para atuar no campo psíquico sempre demonstrou a fragilidade do homem sapiens. Há pessoas que não têm o mínimo autocontrole da sua ansiedade, mau humor, inveja, ciúme, depressão, obsessão. Sabem onde tropeçaram, mas cai todos os dias na mesma vala. Se o eu aprendesse a liderar o processo de construção de pensamentos e das emoções, as profissões de psiquiatria e psicologia clínica teriam muito menos ocupações, pois as pessoas teriam ferramentas para prevenir os transtornos psíquicos. Os presídios se transformariam em museus, pois a criminalidade diminuiria muito nas sociedades modernas. Mas em que escola ou universidade se equipa o eu para ter esse autocontrole? Quem submete o psiquismo ao seu pleno gerenciamento? Devemos ser todos eternos construtores do eu se quisermos ser felizes e saudáveis.